Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os irmãos. E eu os convido a abrirmos a palavra do Senhor para darmos prosseguimento nas exposições que temos feito no Evangelho do Senhor segundo Mateus, capítulo 5. E hoje nós vamos ler a partir da quinta bem-aventurança até a sétima bem-aventurança. E encontra-se essa quinta bem-aventurança no verso 7, e vamos até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que nossa salvação não está ligada ou depende de algo que façamos, de alguma boa obra, de nossa performance espiritual, de alguma bondade inerente em nós, já que somos, por natureza, pecadores, caídos. Temos a plena convicção de que fomos salvos inteira e totalmente pela graça, e que esta graça da salvação nos é concedida apenas pelo ato de fé. E mesmo esta fé que exercemos em Cristo e nas promessas dele, nos é dada também como uma bênção do Senhor, já que a palavra de Deus nos diz que até a fé é dom de Deus. No entanto, queridos irmãos, a salvação não se limita apenas ao seu aspecto futuro, aquilo que Deus fará em nosso favor, livrando-nos da ira vindoura, livrando-nos do inferno, livrando-nos das consequências mais terríveis do nosso pecado, numa morte eterna, afastados de Deus, da sua graça, da sua bondade e das suas bênçãos. A salvação também não se limita apenas a um aspecto passado, pretérito, que diz respeito à obra histórica do Redentor, que pelo seu sangue imaculado, pelo seu sangue bendito, comprou para cada um de nós o direito de sermos feitos filhos de Deus. A salvação também tem um aspecto presente, que age em nossa vida, que transforma o nosso coração, que dá-nos uma mente renovada, a mente de Cristo, que modifica os nossos atos, relacionamentos, palavras, enfim, todo o nosso ser. A salvação age de maneira a transformar o pecador. E o Sermão da Montanha foca neste aspecto presente da salvação. Jesus nos dá aqui, nesta construção, e este sermão tem que ser visto como um edifício, onde cada parte se articula e é interdependente, e nesta construção, em que o Senhor descreve para nós quem é o filho do reino, o cidadão do reino dos céus, qual é o caráter dele, e de que maneira ele executa a sua missão, relacionando-se com o mundo, mas acima de tudo, relacionando-se com o seu Pai que está nos céus. Ao nos descrever estas coisas, temos nas bem-aventuranças o alicerce da vida cristã, hoje, o alicerce da nossa espiritualidade. E é por isso, queridos irmãos, que tenho intitulado estes sermões sobre as bem-aventuranças com o seguinte título: O coração dos filhos do reino. É como se Jesus, como um cardiologista, um especialista não no coração físico, no órgão da circulação do sangue, mas um especialista no coração espiritual, a parte mais profunda e interna do nosso ser, fizesse um exame e expusesse para nós o que Deus pode, o que Deus faz no coração de cada um daqueles que foram alcançados pela sua graça, receberam o seu Espírito Santo e pela obra do Espírito Santo tiveram um coração transformado. Um coração de pedra foi retirado, um coração de carne foi dado. Na verdade, a Bíblia fala que Deus faz em cada um de nós um transplante de coração.
Ele nos dá um novo coração, uma nova inclinação para Deus, uma nova inclinação para as coisas espirituais, um desejo por Deus e pela sua vontade prevalecente em nós. Jesus diz que tais pessoas que receberam esta bênção de um coração novo são chamadas aqui 9 vezes de bem-aventurados. E nós temos visto que o sentido dessa palavra, de maneira bem direta, é abençoados. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa abençoada. Quais seriam sinônimos para esta palavra? Uma pessoa amada por Deus, uma pessoa agraciada por Deus, uma pessoa que alcançou a misericórdia, a bondade, os dons e todas as riquezas espirituais de Deus em Cristo Jesus. Nós somos abençoados, portanto. Que tipo de bênçãos Deus tem para nós? Infelizmente, nós temos uma visão de Deus mais ou menos idólatra, quando achamos que Deus só tem bênçãos para nós que se limitam a esta vida e às necessidades dessa existência. Imaginamos que Deus pode simplesmente curar nosso físico, manter a paz em nossa família, dar-nos provisões materiais. Sim, meus irmãos, Deus pode fazer tudo isto, mas estas bênçãos são muito menores do que as bênçãos espirituais que Deus tem para os seus filhos. Além disto, estas bênçãos não são apenas para os filhos, Deus dá liberalmente da sua provisão para bons e maus, para os ímpios também. E muito mais do que isso, meus irmãos, estas bênçãos são transitórias, são passageiras, mas as bênçãos que Deus tem para nós, as bênçãos que são frutos, que redundam de um coração transformado, são bênçãos eternas, são bênçãos imarcessíveis, como diz Pedro, que significa que não murcham, que não fenecem, que não acabam, que não se esvaem, porquanto não são efêmeras, mas eternas e permanentes. Jesus então demonstra nas primeiras 4 bem-aventuranças que já tratamos na semana anterior, como Deus muda o coração dos filhos do reino em relação a Ele mesmo, como passamos agora a nos portar diante do nosso Deus, como nós passamos a nos relacionar com aquele que é o nosso Pai e Redentor. Ele nos mostra como somos pobres, porque diante de Deus não temos nada para oferecer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E reconhecendo nossa pobreza espiritual, Ele nos faz entrar no seu reino pelo único caminho, que é a fé no Redentor. Ninguém entra no reino pelas suas próprias capacidades, ninguém entra no reino pelos seus próprios méritos, porque todos somos pobres de capacidades e méritos diante de Deus, mas a entrada no reino é pela porta das ovelhas, Jesus, e só aqueles que reconhecem sua necessidade têm franqueada esta porta e este caminho. Ao entrarmos no reino, algumas características vão aflorar no coração do crente. Ele se arrepende dos seus pecados, ele chora. Aqui não se diz respeito a qualquer tipo de choro, porque há muitos choros que não terão consolo. O choro do pecado não confessado, o choro daqueles que vivem uma vida distante de Deus e, acima de tudo, o choro daqueles que sofrerão na eternidade no inferno, nunca receberá consolo. Mas o consolo é prometido àqueles que choram segundo Deus, que se arrependem dos seus pecados, que reconhecem suas mazelas, que agem com contrição. Como nós dissemos na semana passada, a contrição é diferente da atrição. A atrição é aquela tristeza procedente da frustração com os efeitos, com as consequências dos nossos atos. Uma frustração pelo fato das coisas não terem dado certo ou não acontecido da maneira como planejávamos. Em outras palavras, a atrição é semelhante ao que chamamos de remorso, mas o arrependimento é um choro que decorre de avaliarmos a nós mesmos e a nossa vida segundo o padrão de Deus, mesmo que tudo tenha dado certo no final, como aconteceu com Davi. Tudo deu certo, o marido da mulher que ele se enamorou morreu, a mulher se tornou sua esposa,
o bebezinho nasceu, estava tudo ótimo, mas ele, contrito, percebeu as coisas em sua vida pelo ângulo da lei de Deus, da santidade e da justiça de Deus. Ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Após a criança morrer, ele não chorou, porque o choro não foi por causa dos resultados que o pecado trouxe como consequências danosas. O choro foi por ter pecado contra Deus, por ter ferido a santidade do Senhor. Os arrependidos produzirão 2 frutos dignos de arrependimento. Os irmãos devem se lembrar que João Batista, quando pregava o arrependimento às margens do rio Jordão, ele dizia: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Quais são estes frutos? Jesus nos fala aqui de 2 deles: mansidão e fome por justiça, fome e sede de justiça. Quem se arrependeu verdadeiramente não buscará agir, moldar e guiar a sua vida pela sua própria vontade, mas haverá de submeter-se em obediência à vontade de Deus, e isto é ser manso. Ser manso não é ser alguém volúvel, fraco, tímido. Ser manso é ser mesmo uma pessoa forte, capaz, mas que abre mão do uso da sua força, do uso de suas prerrogativas e capacidades para depender de Deus, para esperar em Deus. Este é um fruto do arrependimento, junto com a fome e sede de justiça, que, em outras palavras, é o desejo intenso por santidade. Que sejamos revestidos não apenas da justiça que nos é imputada, a justiça do sangue de Cristo que foi derramado por nós, mas a justiça que é pelo Espírito Santo em nós aplicada, a justiça de uma vida santa. A estes Deus promete a entrada no reino e as bênçãos consequentes desta entrada: o consolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo Consolador, a herança eterna nos céus e serem saciados, fartos da santidade, da presença e dos bens que procedem do Espírito Santo. Mas agora, nestas bem-aventuranças que acabamos de ler neste culto, as 3 que vêm na sequência, nós percebemos, meus irmãos, que o coração do Filho do Reino também tem transformado a sua relação com o próximo. E as 3 bem-aventuranças, conforme diz no seu comentário Hendrickson, elas se dirigem ao relacionamento com o próximo. Antes de falarmos de maneira um pouco mais detalhada sobre elas, é preciso reforçar aquilo que já tenho dito. Meus irmãos, nós não estamos lidando aqui com qualidades ou características da personalidade humana. Esta mansidão, este choro, esta humildade, esta misericórdia não dizem respeito a inclinações até mesmo boas, que ainda existem na natureza humana, tendo em vista que o homem foi criado à imagem de Deus e o pecado não destruiu totalmente esta natureza criada do homem. O que estamos vendo aqui são virtudes e características produzidas em nós pelo Espírito Santo de Deus, portanto, características espirituais. A segunda coisa que devemos notar: você não pode ler as bem-aventuranças dizendo: eu sou humilde, mas eu não sou de chorar. Meu irmão, nós ou temos todas ou não temos nenhuma. Quem tem o Espírito Santo de Deus terá todas estas marcas em sua vida. Você pode não ser uma pessoa passível de se emocionar, mas se você tiver o Espírito Santo em sua vida, quando você pecar, isso te levará a profunda tristeza e até mesmo às lágrimas. Todas estas características adornam os filhos de Deus como se fossem gomos de uma laranja, uma unidade que há uma separação tênue, mas que formam um todo. Outra coisa que devemos salientar, meus irmãos, que elas seguem uma ordem, elas não são colocadas aqui por acaso, numa ordem aleatória, uma leva a outra. E esta ordem não é uma sequência temporal, cronológica. Não é que eu converto e sou humilde, passado algum tempo da minha conversão eu me torno um arrependido, mais algum tempo depois manso, desejo a justiça de Deus e assim por diante. Não,
é uma ordem lógica e não cronológica. Estas coisas são nos dadas em um pacote só. E este pacote é a salvação aplicada ao coração dos crentes, o presente da salvação que nos é entregue pelo Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo de Deus, todas estas características, estas marcas estarão em nosso coração. Obviamente, queridos irmãos, que nós podemos desenvolvê-las mais ou menos, devido ao grau de santificação, de compromisso, de uso dos meios de graça, de vida em comunhão com o Senhor, mas todos os crentes, filhos de Deus, têm estas características implantadas em seu coração pelo Espírito dele. Portanto, meus irmãos, Jesus, ao descrever os bem-aventurados, ele faz questão de enfatizar e repetir esta palavra, bem-aventurados, abençoados, para mostrar que ele diz aqui respeito a uma pessoa e a todas as características que adornam essa pessoa. Se nós, portanto, nos arrependemos verdadeiramente, se somos verdadeiramente convertidos, se dependemos de Deus e não mais de nós mesmos, sabendo que do Senhor vem a nossa força, se desejamos com avidez mais do que os bens deste mundo, mais do que a fama, do que o reconhecimento, se aquilo que o nosso coração mais deseja, sermos santos, meus irmãos, nossos relacionamentos vão mudar. E o crente experimenta transformação em seus relacionamentos. Em primeiro lugar, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O fundamento do relacionamento dos crentes com as outras pessoas está no fato deles terem sido beneficiados e alcançados pela misericórdia de Deus. A misericórdia é um dos atributos de Deus, chamados atributos comunicáveis, isto é, atributos que tem Deus de forma infinita e perfeita, mas que Ele compartilha com as suas criaturas morais e de uma maneira especial com seus filhos. A misericórdia é um dos aspectos da bondade de Deus. Deus é bom, porque Ele é gracioso, longânimo, benigno, misericordioso, cheio de amor e de graça. Portanto, dentro da bondade de Deus, nós temos uma faceta, um aspecto que nós chamamos nas Escrituras de misericórdia. E o que vem a ser a misericórdia? É ter compaixão daqueles que estão em pecado e não dar a eles o castigo ou a pena que merecem. Deus tem compaixão, porque se Deus fosse nos tratar segundo o nosso merecimento, nós só merecemos uma coisa, meus irmãos. Alguns falsamente dizem: você merece ser feliz, mas a Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte, então o que nós merecemos é a condenação eterna. Tudo que temos além disto é bondade, misericórdia e graça. E a Bíblia expressa essa verdade quando Jeremias, contemplando a destruição da cidade de Jerusalém e a mais terrível opressão que acometeu o povo da aliança, ele vendo a invasão dos caldeus na terra de Judá, a destruição do templo do Senhor, ele diz em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21, quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Se cada dia de manhã, querido irmão, você acorda e respira, lembre-se, misericórdia do Senhor. Mas a misericórdia dele se revela de forma ainda mais intensa para aqueles que contemplam a salvação em Cristo. Porque nós não temos apenas a misericórdia da manutenção da vida e da existência, que é dada a todos os homens pela providência do Senhor, nós temos a misericórdia dele, que se manifesta em não imputar os pecados dos pecadores sobre eles mesmos, mas castigar os nossos pecados na cruz. A parábola do credor incompassivo que nós lemos nesta liturgia, lá em Mateus, no capítulo 18, retrata o tamanho da dívida que Deus pagou, uma dívida incalculável, de talentos e talentos de ouro, que se fôssemos colocar na moeda corrente, daria mais de R$1 bilhão. Algo que ninguém
um trabalhador comum teria condições de pagar, nem se vivesse 10 ou 20 vidas. E foi isso que Deus fez por nós, ou mais do que isso, porque nós não temos condições nenhuma de acertarmos nossas contas com o Senhor, mas Ele foi misericordioso, Ele se compadeceu de nós, sem que tivesse necessidade em nós mesmos de ter compaixão. E além de se compadecer, Ele pagou a nossa dívida. Aqueles que entendem o tamanho da graça de Deus, o tamanho do perdão de Deus, eles aprendem a compadecer e a perdoar. Os crentes verdadeiros, meus irmãos, são abençoados porque em seus relacionamentos eles plantam uma semente maravilhosa, uma semente dourada, como diz Sproul. Esta semente dourada dos nossos relacionamentos é misericórdia, é compadecer de quem não merece compaixão, é perdoar aqueles que nos ofendem, é pagar o mal com o bem, é buscar sempre o benefício de outrem, e se necessário for, sofrer o dano, sem ressentimentos, sem amargura, sem mágoa, com o coração confortado, sabendo, eu perdoei 1000 para o fulano, mas Deus me perdoou não sei quantos trilhões, e eu coloquei só num exemplo pecuniário, mas eu estou falando de ofensas. Fulano pisou no meu pé, mas eu levei o Filho de Deus à cruz. O que é maior? O que é mais grave? Se entendemos o tamanho do nosso pecado e compreendemos o tamanho do perdão que Deus nos dá, de maneira nenhuma alguém terá capacidade para nos ofender de tal forma que ele não possa ser alvo da nossa misericórdia. Mas a promessa que vem ligada a esta primeira ação do coração convertido para com os irmãos, para com o próximo, é uma promessa de que se plantamos misericórdia, nós colhemos da parte de Deus misericórdia. E todo crente pode ter essa experiência. Meus irmãos, eu tenho tido experiências maravilhosas com o Senhor nesta área, tanto positivas quanto negativas. E algumas vezes o meu coração tende a se endurecer um pouquinho, e eu vejo que parece que a graça, a misericórdia, a bondade, a paciência de Deus me é retida. Isso não quer dizer que não somos salvos, mas parece que as portas do céu fecham-se para nós. Em outras oportunidades, quando abro o meu coração e ajo com misericórdia, e ajo com compaixão, e faço o bem para aqueles que me ofenderam, como Deus derrama grandemente as suas bênçãos sobre a minha vida. E eu tenho certeza, porque não sou nenhum privilegiado, a não ser o privilégio de ser crente em Jesus, como todos aqui espero sejam, que todos nós podemos experimentar isto. Jesus está nos dizendo que é muito abençoado aquele que planta misericórdia, porque ele colhe maior misericórdia da parte de Deus. Se nós temos atitudes misericordiosas, compadecendo-nos dos fracos, compadecendo-nos dos pecadores, compadecendo-nos até mesmo daqueles que nos ofendem e são nossos inimigos, não levando as coisas a ferro e fogo, buscando a vingança, a retaliação, a compensação. Se nós temos um coração disposto a perdoar e a pagar o mal com o bem, nós alcançamos maior misericórdia de Deus. A segunda bem-aventurança diz o seguinte, no que diz respeito aos nossos relacionamentos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a primeira impressão que temos, pastor, isso aqui está falando de coisas simplesmente relacionadas ao próprio Deus, mas não é isto, porque, meus irmãos, em relação a Deus, nosso coração nunca estará limpo, até aquele dia em que formos glorificados. Nós sabemos que por mais que santifiquemos nossa vida, por mais que andemos na presença do Senhor, por mais que busquemos os efeitos da graça, há ainda a necessidade de que Cristo lave os nossos pés, tire de nossa vida as impurezas que vamos adquirindo em nossa caminhada. Temos um coração pecador, mas a expressão limpos de coração significa alguém que é íntegro, sincero. O que é ser íntegro? Ser íntegro é parecer o que é, e não o contrário. O limpo de coração é o oposto do hipócrita. O hipócrita é uma pessoa que veste uma máscara e em cada circunstância, em cada relacionamento, ele coloca a máscara apropriada para aquele relacionamento.
mas talvez nem ele mesmo conhece quem ele é. O seu coração sempre permanece oculto, as suas motivações estão nas sombras, ele é uma incógnita, ele é um sepulcro caiado, como disse Jesus. Por fora, ele não aparenta guardar o que guarda em seu coração, coisas impuras, coisas imundas. Os limpos de coração, pelo contrário, são pessoas íntegras. Eles demonstram o que são de fato. Eles são sinceros, eles são verdadeiros. Mas não apenas isto, porque existem dois tipos de sinceridade: a sinceridade boa e a sinceridade má. Há pessoas que são sinceras em sua maldade, e alguns são tão sinceros em sua maldade que são diagnosticados pela psiquiatria moderna como psicopatas ou sociopatas, extremamente sinceros, extremamente verdadeiros. Há pessoas que são sinceras em fazer o que não presta. Elas demonstram sem pudor e sem vergonha o que o coração mau delas manifesta-se. E na época em que vivemos, esse tipo de sinceridade perniciosa tem adentrado em todas as áreas da sociedade pela mídia. Os ditos artistas, cantores, atores, pessoas públicas são extremamente sinceros em viverem uma vida imoral que desagrada ao Senhor. Elas não têm pudor mais, não têm vergonha, não se preocupam em esconder a sua mazela, a sua chaga, e fazem aquilo que Isaías denunciou como um dos pecados mais graves em sua época: chamam o mal de bem e o bem de mal. Na linguagem do mineiro, chama o urubu de meu louro. Eles fazem isto, distorcem a realidade, para que a realidade se acomode às suas paixões fúteis, carnais, malignas. Mas a sinceridade, meus irmãos, que é colocada aqui, é uma sinceridade que só os filhos de Deus podem ter, experimentar e exibir, porque é a sinceridade de um coração transformado. Nós somos pessoas ótimas, maravilhosas, enquanto colocamos a máscara da personalidade pública e nos comportamos segundo as convenções sociais. Mas, muitas vezes, quando deixamos extravasar o que está em nosso coração, fica evidente que muita coisa em nós ainda precisa de ser transformado e mudado. Mas aqueles que são filhos de Deus têm uma mudança não externa, porque a religião humana muda comportamento, muda a externalidade, muda aspectos da personalidade, mas a verdade do Evangelho e a ação do Espírito Santo transformam o coração. Sentimentos maus, desejos ruins, coisas podres que estão em nosso coração são tirados quando Deus faz esse transplante bendito de arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne. É por isso que eu não entendo e me entristeço quando ouço crentes dizendo: pastor, eu sou assim. Aí eu fico perguntando, para justificar alguns pecados, algumas atitudes carnais, alguns rompantes de um coração caído. E eu me pergunto, será que ele é assim porque o coração dele ainda não foi mudado? Será que ele é assim porque ainda não experimentou o novo nascimento? Ou então, mesmo tendo experimentado, será que ele é assim porque ele não busca uma vida de comunhão com Deus? Porque esta é a promessa: aqueles que andam de maneira íntegra e sincera diante de Deus e demonstram essa integridade na relação com o próximo, como o Salmo 15 que lemos na abertura deste culto diz, como o Salmo 24 também faz referência, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, do versículo 25 até o versículo 2 do capítulo 5, que fala a verdade, que fala palavras boas, que age em amor para com os irmãos, que não tem duas caras, nem dois pesos e duas medidas. Estas pessoas têm em sua vida íntima de comunhão com o Senhor, de culto pessoal com o Senhor, contemplado a glória do Senhor, e a eles é prometido, eles verão a Deus. Em que sentido, meus irmãos, eles verão a Deus? Já que em João 1,18, Jesus diz: ninguém jamais viu ao Pai, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, nulo revelou.
E em 1 Timóteo 6,16, Paulo louva e adora a Deus, dizendo que Ele é o Deus invisível, imortal, o Deus que nenhum homem viu, nem é capaz de ver. Esta visão que está sendo colocada aqui não é a visão dos olhos, porque Deus é espírito. Nós não vamos ver Deus com os olhos, porque Deus não é um ídolo feito ou forjado pelas mãos humanas para ser apreendido, observado pelos sentidos do corpo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta visão, ela é referida pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, quando o apóstolo Paulo, falando a respeito do caminho que os crentes devem trilhar, o caminho do amor ao próximo, ao irmão, ele declara: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. João também fala desta visão de Deus na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 2, quando ele declara: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Deus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ver a Deus como Ele é não é vê-lo com os olhos. O grande filósofo, teólogo, pastor e talvez o maior avivalista da nação americana, Jonathan Edwards, explicando esta compreensão, esta visão de Deus, ele diz que a visão que nós temos de Deus já hoje, que podemos tê-la e que teremos no futuro, é uma visão sem meios, imediata. Não é uma visão física por meio da reflexão da luz, mas é uma visão do coração que contempla a Deus, refletindo a sua glória e absorvendo a sua glória em adoração. É sobre esta visão que diz João em Apocalipse, quando declara que a terra será cheia da glória do Senhor. A presença dele nos envolverá de tal maneira que o apóstolo Paulo diz que Deus será tudo em todos, conforme está em 1 Coríntios 15. Não é ver com os olhos, é ver com o coração. Não é ver apenas com as vistas, é experimentá-lo sem meios na alma. É o que os teólogos medievais e antigos chamam de a terceira forma de revelação. A teologia clássica fala geralmente de duas formas de Deus se revelar. Deus se revela de forma geral, na criação, na história humana e na consciência. Deus se revela de forma especial na sua palavra. Mas, conforme diz o grande teólogo suíço reformado, François Turretini, Deus também se revela em uma revelação na glória. A revelação beatífica, chamada pelos teólogos medievais e antigos da manifestação da glória de Deus na vida dos seus filhos. Sabemos, meus irmãos, que esta glória ainda não brilha com todo fulgor, com toda intensidade, porque como lemos lá em 1 João 3,2, nós ainda não somos aquilo para o qual Deus nos destinou ser. A glória dele ainda não se manifestou totalmente em nós. Mas na medida em que nos aproximamos dele com coração sincero, somos limpos pela sua graça, nos tornamos cada vez mais refletores de Jesus Cristo, da glória de Cristo, e nisto nosso coração, nossa alma está contemplando a santidade de Deus. É nesse sentido que Paulo fala do Evangelho em Gálatas 3:1. Veja que ele diz lá: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a quem Jesus foi exposto como crucificado? Nós sabemos pela história que os Gálatas nunca tinham visto Cristo, eles nunca tinham contemplado a cruz de Cristo, mas quando com o nosso coração, com os olhos da fé, contemplamos o nosso Redentor, convictos daquilo que Ele fez por nós, estamos vendo a Deus. Quando em oração elevamos ao Senhor as nossas súplicas sinceras e a glória do Espírito Santo quebranta-nos, leva-nos ao arrependimento e nos faz mudar de atitude de vida, estamos contemplando a glória de Deus. E no fim dos tempos, quando o pecado for retirado de nós, a presença maligna da queda for totalmente suplantada em nosso ser, nós seremos um com Ele e veremos a Deus. Finalmente, queridos irmãos, aqueles
que tiveram um coração transformado, abençoado pela graça do Senhor, são bem-aventurados como pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui percebam, não é uma bênção prometida. Não é prometido a eles que serão feitos filhos de Deus, porque o ser feito filhos de Deus, conforme está em João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, está condicionado à conversão, à fé. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome poderoso de Jesus. Mas aqui é um reconhecimento externo. Na medida em que Deus entra em nossa vida, nos tornando misericordiosos, íntegros e sinceros, manifestando aos homens a glória do Senhor, pela maneira como lidamos e portamos, eles olham para nós e dizem: este é um filho de Deus. Se você crê em Jesus, você pode dizer, de si para si, eu sou um filho de Deus. Mas se Jesus transforma a sua vida, os outros dirão, este é um filho de Deus. É esse tipo de bênção que está sendo declarada aqui. Eles serão chamados, eles serão reconhecidos, eles serão observados. E o que os caracteriza de tal maneira, de tal forma, que o fato de serem filhos de Deus, pessoas transformadas e abençoadas pela graça de Deus, torne isto notório aos olhos humanos? Pacificadores. O conceito de paz na Bíblia é um pouco diferente do conceito de paz na nossa vida comum, porque tendemos a paz geralmente como a ausência de conflitos, ou o bem-estar procedente de um mundo, de uma circunstância sem dificuldades, sem problemas. Quando uma pessoa está vivendo sem nenhum percalço, sem nenhum problema, a família experimenta dias bons, agradáveis, o trabalho caminha bem, é desenvolvido, a saúde está ótima, aí ele diz, tenho paz. Mas a paz, no conceito bíblico, ela tem primeiramente um sentido relacional, de uma relação que estava quebrada, mas que agora foi restaurada. A paz com Deus, também chamada de paz objetiva pelos teólogos, é a reconciliação que experimentamos com Deus através da obra de Cristo na cruz. E esta paz não depende de circunstâncias. Se eu estou passando por momentos bons, eu tenho paz com Deus, porque Cristo morreu por mim. Se eu estou passando por lutas e aflições, eu tenho paz com Deus, porque Cristo morreu por mim. Não importam as circunstâncias em que eu esteja vivendo, o crente tem em Cristo Jesus paz com Deus. É o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 1, ou no capítulo 5, no versículo 1, reconciliados, pois, justificados, pois, melhor dizendo, mediante a fé, temos paz com Deus. É a reconciliação, fruto da justificação pela fé, que nos dá esta paz. Mas esta paz, meus irmãos, ela também é experimentada de forma subjetiva. É por isso que o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 em diante, ele diz que nós não devemos andar preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas que todos os nossos problemas e dificuldades devem ser apresentados ao Senhor por meio de orações, ações de graças e súplicas. E o que acontecerá? A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa alma. É a paz que nós experimentamos pela comunhão com o Espírito. Não é prometido que as ansiedades acabarão porque os problemas serão solucionados. Não ande ansioso. Ore ao Senhor e Ele vai resolver os seus problemas. Infelizmente, algumas pessoas têm pregado isto e têm frustrado crentes, porque nem todos os problemas são resolvidos. Deus pode pedir, meus irmãos, muita coisa Deus fará, mas nem tudo. Às vezes Ele permite que os espinhos na nossa carne permaneçam para usufruirmos da paz que Ele tem para nos dar, que é uma paz espiritual e não circunstancial. Se nós temos buscado paz apenas nas circunstâncias, nós não temos experimentado a verdadeira paz, o deleite de sermos confortados pelo Espírito Santo, o deleite de sermos consolados pela presença do próprio Deus, a alegria de sabermos que somos dele e que nem as dificuldades da vida, as perdas, os problemas, os poderes espirituais, a altura, a profundidade, coisa alguma pode nos separar do amor dele que foi revelado a cada um de nós em Cristo Jesus.
É esta paz que os cristãos usufruem, e na medida em que fomos reconciliados pelo sangue de Cristo, na medida em que recebemos esta paz que excede todo o entendimento, tendo em vista que não é circunstancial, mas fruto de uma ação espiritual em nós, nos tornamos pacificadores. O pacificador é aquele que prega a reconciliação dos homens com Deus. Ele prega o evangelho da paz, ele serve ao príncipe da paz, mas mais do que isso, ele busca a paz em todas as relações, como diz o texto que lemos em Romanos: no que depender de vós, tenham paz com todos. Mas nem sempre, meus irmãos, a paz depende de nós, porque o pacificador não pode estabelecer a paz em alicerces que não agradam a Deus. Não podemos preterir a verdade, não podemos negligenciar a justiça, não podemos lançar a santidade para debaixo do tapete, simplesmente para termos paz, porque se assim fizermos, seremos como os falsos profetas lá dos dias de Jeremias, que diziam para o povo: paz, paz, quando não havia paz. O pacificador fala a verdade em amor, o pacificador age com justiça, sem parcialidade, sem acepções. O pacificador busca a santidade, condoendo-se daquele que está em conflito, em contenda. Ele não abre mão destas coisas, mas ele se esforça por buscar a paz. Quando a reforma eclodiu na Europa e os países estavam todos eles em polvorosa, os reis católicos ameaçando invadir os países protestantes, o que de fato aconteceu e levou a Europa a uma guerra de mais de 30 anos, João Calvino escreve um dos seus comentários, dedicado ao então rei da Inglaterra, e ele o envia para o arcebispo da Cantuária, Thomas Cranmer, que era também o tutor daquele menor infante, filho de Henrique VIII, Eduardo, e ele diz: se for necessário, estou pronto para atravessar 6 oceanos, para termos a propagação da fé evangélica, para termos paz, mostrando a sua disposição de ir até a Inglaterra, um país em que muitos protestantes eram perseguidos e tantos outros foram mortos, para pacificar as coisas na igreja, para levar as coisas a um bom andamento. Meus irmãos, os filhos de Deus nunca são aqueles que põem lenha na fogueira, e tem alguns que não põem lenha, tem alguns que põem gasolina. Os filhos de Deus são aqueles que falam de maneira branda, que tentam apaziguar os ânimos, que buscam a verdade, que buscam a justiça, mas sem serem belicosos, sem serem pessoas movidas pelo ímpeto da vingança. O Espírito de Deus nos torna pacificadores, porque temos a paz de Deus em nós e temos o Espírito de paz em nós. Lembrem-se que quando Cristo recebeu o poder do Espírito Santo, como já vimos neste Evangelho, o Espírito Santo não desceu sobre ele na forma de uma águia. Os intérpretes dizem que as expressões ligadas à pomba, o pairar, se aplica também à águia, mas o Espírito não escolheu descer na forma corpórea de águia, de um animal predador, de um animal que de longe vê sua presa, ataca e seus ataques são fulminantes. Mas ele desceu na forma de um animal simples, pacífico, bondoso, que no Antigo Testamento é um símbolo do amor em Cantares. Os filhos de Deus são pacificadores, porque o nosso Senhor, o príncipe da paz, ele não esmaga a cana quebrada que fumega, ou seja, ele não despreza aqueles que aos olhos do mundo são desprezíveis, ele acolhe, ele não faz ouvir a sua voz nas praças com gritaria, ele é manso, ele chama de maneira terna e suave. O que podemos aprender então destas 3 bem-aventuranças, a 5ª, a 6ª e a 7ª? Que se de fato Deus transformou o nosso coração, se temos recebido, meus irmãos, as bênçãos do mundo vindouro, o experimentar do Espírito Santo, nossos relacionamentos são transformados. E estes relacionamentos são marcados por misericórdia, por sinceridade e integridade e por paz. Como estão os seus relacionamentos? Há pessoas que você está magoada, que precisa de perdoar? Há pessoas que te feriram, que fizeram mal contra você e aquilo ainda aflige o seu coração? Bem-aventurados
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Abra mão do seu orgulho, do seu senso humano de justiça, plante nesta noite uma sementinha de misericórdia e veja quanta misericórdia da parte de Deus você vai colher. Outra aplicação que eu gostaria de fazer, meus irmãos queridos, você tem buscado ver a Deus, contemplar a Deus? Como anda a sua vida devocional? Jesus diz que se nós quisermos ter um encontro real com o Pai, basta irmos para um lugar secreto, e no lugar secreto orarmos ao Pai, e Ele, que nos vê em secreto, nos recompensará. Nós não o vemos com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, nós vemos aquele que nos vê, e saímos dali, meus irmãos, diferentes. Talvez você não perceba o que Deus faça com você nas horas solitárias na presença dEle, mas tal como aconteceu com Moisés, as pessoas verão a glória de Deus brilhar no seu rosto, elas verão que o seu caráter tem sido moldado, tem sido transformado. Cristianismo sem comunhão com Deus, cristianismo sem vida de oração, cristianismo sem uma vida de encontro diário com o Senhor, é cristianismo sem poder, sem transformação, sem graça. Faça isso, meus queridos, eu quero desafiá-los. Tenha mais comunhão com o Senhor, tenha mais momentos na presença do Senhor, faça uma disciplina na sua vida, acorde mais cedo, acorde 6 horas, vai orar, faça como Isaac, vai andar no campo, falando com o Senhor no campo. Se você gosta de ir para a roça, vai andar no campo, e medita e fala com o Senhor, tira tempo, produza em sua vida uma disciplina de comunhão, porque Deus te fará cada vez mais uma pessoa íntegra, de forma que aquilo que você é externamente manifesta o seu coração, e o seu coração estará cheio da glória e da presença de Deus. E finalmente, nos nossos relacionamentos, meus irmãos, fomos chamados para promover a paz, sem abrir mão, como tenho dito, de outras verdades fundamentais da fé cristã, como a santidade, a própria verdade, a justiça. Mas, meus irmãos, o que temos feito em relação da promoção da paz? Temos pregado o Evangelho àqueles que estão em inimizade com Deus? Todo homem natural que não crê em Cristo é um inimigo de Deus. Eles são filhos da ira e da desobediência, conforme diz Paulo em Efésios 2. Temos falado a eles da necessidade de crerem no Senhor para receber a paz com Deus. E nos nossos relacionamentos interpessoais, temos usado a sinceridade, usado o bom tom, o amor, a cordialidade para mantermos vínculos de paz. Meus irmãos, é muito difícil mexer com gente. É muito mais fácil mexer com máquina e com bicho. Não é? É difícil, eu sou pastor, eu sei, é muito difícil. Mas, queridos, Deus quer que venhamos a interagir uns com os outros, para que por meio dessas fricções, por meio dessas dificuldades, Cristo seja forjado em cada um de nós. É por esta razão que Salomão, em um dos seus provérbios, diz: ferro com ferro se afia. Às vezes, para afiar, sai até faísca, mas afia, melhora, aprimora. Devemos, portanto, meus queridos irmãos, em nossos relacionamentos, buscar viver com aqueles que são, às vezes, muito diferentes. Pessoas que não são pessoas que talvez teríamos, se não fôssemos crentes, em nosso convívio, em nosso círculo de amizade, porque nisto seremos reconhecidos como filhos de Deus, em buscarmos a paz, em não fazermos acepção de pessoas, em não dividirmos a igreja por castas, por classes, mas sermos todos uma família da fé, vivendo em paz, em comunhão, em santidade, servindo ao mesmo Senhor. Que Deus nos dê essas graças, meus queridos irmãos, porque a todos que lhe pedem, Ele haverá de dá-las liberalmente.